Olá, vamos começar a estudar as principais classes terapêuticas de anti-inflamatórios não esteroidais, começando pelos derivados salicilatos, sendo o principal o ácido acetil salicílico, que é o protótipo dos anti-inflamatórios não esteroidais. O AS, o ácido acetil salicílico, ele tem a característica de acetilar o seu alvo, que como já aprendemos, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm a característica de atuar inibindo a enzima chamada de ciclooxigenase. Então, a diferença do AS em relação aos demais anti-inflamatórios não esteroidais é que ele acetila a enzima ciclooxigenase de maneira irreversível. Então, ele se liga e inibe de maneira irreversível. Então, isso faz com que o AS seja utilizado como antiagregante plaquetário. E esse efeito antiagregante plaquetário faz com que ele seja utilizado como antitrombótico na profilaxia do infarto agudo do miocárdio. Então, ele é utilizado tanto em situações emergenciais como também na profilaxia. Nesse contexto da profilaxia do infarto agudo do miocárdio, o AS ele é utilizado em doses menores que 100 miligramas. A limitação da utilização do AS é em situações de arboviroses, como na zika, na dengue, na chikungunya. Por quê? O AS, o fato de que o ácido acetil salicílico, ele inibe de maneira irreversível a ciclooxigenase, faz com que haja uma diminuição irreversível da produção do tromboxano A2, pelo menos pelo período de 7 dias, que é o tempo de renovação de novas plaquetas e, consequentemente, o tempo de renovação da produção de novas enzimas ciclooxigenases do tipo 1. Então, isso faz com que haja o aumento da probabilidade de hemorragias em situações das arboviroses, que são caracterizadas por uma diminuição na contagem de plaquetas. Então, não podemos confundir com a situação clínica das arboviroses com a característica do AS. O ácido acetil salicílico, ele não diminui contagem de plaqueta. AS não diminui contagem de plaqueta. AS não causa dengue hemorrágica. Então, o que pode acontecer com a utilização do AS nas arboviroses é prejudicar, agravar o quadro da hemorragia. Outra situação que pode acontecer ao utilizar o ácido acetil salicílico é a hiperreatividade das vias aéreas em pacientes asmáticos. Isso acontece porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são caracterizados por inibir a ciclooxigenase, mas não inibem a via da lipoxigenase. Então, continua a produção dos leucotrienos. Então, pacientes que estão em crises de asma, a produção de leucotrienos vai se agravar, vai agravar essa crise, por isso que pacientes asmáticos devem evitar a utilização de ácido acetil salicílico. E outra característica, outra limitação da utilização do ácido acetil salicílico é a síndrome de Rey, que acontece em pacientes em crianças que têm um quadro febril decorrente de uma infecção viral, e nessa infecção viral pode desenvolver essa síndrome. Então, essas são as limitações da utilização de ácido acetil salicílico, que durante muito tempo foi utilizado muito na clínica infantil, e hoje a principal utilização de AS é muito na cardiologia devido ao seu efeito antiagregante plaquetário. Então, o que é que a gente precisa fixar nesse primeiro slide? Existe algum outro AINE que pode ser utilizado também como antiagregante plaquetário? A resposta é não. Qual é o motivo? Porque o único AINE que atua de maneira irreversível sobre a ciclooxigenase do tipo 1 nas plaquetas
é o AS. Esse é o motivo pelo qual ele é utilizado como um antiagregante plaquetário. Paracetamol é outro AINE muito utilizado clinicamente. Qual é a característica dele? Sim, vale salientar que lá fora o paracetamol ele é conhecido como acetaminofeno e não como paracetamol. Lembrando que todos os fármacos, aqui embaixo está o nome fantasia principal que ele é conhecido. Então, a característica principal do paracetamol é que ele não tem efeitos anti-inflamatórios consideráveis. Isso faz com que a utilização clínica do paracetamol seja devido ao seu efeito analgésico e antitérmico. Então, uma das vantagens de utilizar o paracetamol é o fato de que há uma baixa incidência de efeitos adversos no trato gastrointestinal. Então, aquilo que a gente já comentou anteriormente em relação aos efeitos adversos gastrointestinais dos AINES é minimizado em relação ao paracetamol. Isso faz com que ele seja preferível para ser utilizado como analgésico e antitérmico ou antipirético, que é outra forma de conhecer. Outra utilização clínica bastante comum do paracetamol é em associação com alguns opioides. Quem são esses opioides? Opioides conhecidos como opioides fracos, como a codeína e o tramadol. Codeína, associação com paracetamol, conhecida como Tilex, e o tramadol Ultracet. Para que serve essa associação do paracetamol, que é um AINE, com um opioide que seria um analgésico mais forte? Seria exatamente aumentar esse efeito analgésico desses opioides, que nesse caso ele é um analgésico mais forte, porém são opioides fracos, ok? Então, nesse caso, eles aumentam o efeito analgésico desses opioides, minimizando a necessidade do uso de opioides mais fortes. Então, nesse caso, minimiza o efeito adverso de opioides. Então, é a vantagem de associar um AINE com um opioide. Então, a utilização clínica de Tilex, de Ultracet, nesse caso, dessas associações, na prática clínica, como na odontologia e dores pós-cirúrgicas, é muito comum pela efetividade deles. Uma das particularidades que o paracetamol tem em relação aos seus efeitos adversos, em relação aos demais AINES, é que na superdosagem aguda ele pode causar danos hepáticos. Quando eu falo superdosagem aguda, não é qualquer dosagem, não é qualquer dose, é em doses acima das doses terapêuticas. A dose considerada terapêutica é até 4 gramas por dia. Então, até 4 gramas por dia, o paracetamol ele é considerado um medicamento seguro. Portanto, acima disso é que pode acontecer esses tais desses danos hepáticos. Então, como é que é esse tal desse dano hepático? Então, ocorre a formação de um metabólito tóxico, que é o N-acetilparabenzoquinonimina. Esse N-acetilparabenzoquinonimina, ele vai reagir com os componentes nucleofílicos, principalmente das células hepáticas, principalmente do fígado, porque é lá que o paracetamol é metabolizado. E ele é inativado pela glutationa. O que é que acontece? Em grandes quantidades, a glutationa ela não dá conta de inativar esse metabólito. Então, ele termina agindo nas células dos hepatócitos e termina levando à necrose hepática. Como vem dizendo aqui também, pode levar à necrose renal também. E aí, como é que pode prevenir essa situação? A partir da administração dessas duas substâncias, a acetilcisteína e a metionina, ambas utilizadas em até 48 horas. Vale salientar
que, se não for administradas essas substâncias, o dano ele é irreversível. Então, paracetamol, por exemplo, em situações de arboviroses também, uma das indicações é que ele é o fármaco preferível a ser utilizado, exceto naqueles pacientes que já tenham algum tipo de problema hepático. Ou se tenha problema hepático, essa dose de 4 gramas por dia, ela deve ser reduzida a 2 gramas por dia, independente de arbovirose estando presente ou não. Dipirona é outro anti-inflamatório não esteroidal bastante conhecido mundialmente. Lá fora ela é conhecida como metamizol. E é importante salientar que a dipirona, ela tem a propensão, eu começo a falar, diferentemente dos outros AINES, que eu falo em seguida os efeitos adversos, ela tem a propensão de causar uma situação clínica chamada granulocitose reversível. O que é a granulocitose reversível? É não formar os granulócitos, que granulócitos são as células de defesa do sangue. E aí, célula de defesa vai dar uma imunossupressão. Então, isso daí é um efeito raríssimo de se acontecer, raríssimo. Não tem uma dose certa de se acontecer, é um efeito aleatório. Entretanto, por ser um efeito aleatório, mas um efeito potencialmente, perigoso, fez com que diversos países, como Estados Unidos, Japão e vários países da União Europeia, banisse a utilização da dipirona. Então, o Brasil, ele é um dos poucos países que utiliza a dipirona. E aí você pode pegar e perguntar. Então, nós estamos sendo irresponsáveis ao utilizar um medicamento que lá fora não é utilizado praticamente por nenhum país. Não. Aqui, a Agência de Vigilância Sanitária avalia que os riscos de efeitos adversos da dipirona, eles são similares aos riscos do paracetamol e menor do que o da aspirina. Isso em relação ao trato gastrointestinal, como a gente já tinha falado anteriormente. Então, em relação ao trato gastrointestinal, é semelhante ao paracetamol. Então, um fármaco relativamente seguro. E em relação à aspirina, baixíssimo. Só que esse efeito de agranulocitose irreversível é um efeito que é muito raro. Então, é algo que a gente precisa saber, precisa ter o conhecimento, mas que não impede de utilizar esse medicamento. Então, se for avaliar a quantidade de casos que já houve dessa situação clínica, então vê que o benefício é muito maior do que o risco de se utilizar. Por isso que a Anvisa permite a utilização desse medicamento. Outro anti-inflamatório não esteroidal muito utilizado clinicamente é o diclofenaco. Então, o diclofenaco ele é utilizado em várias apresentações clínicas, desde comprimido até spray, pomada, gel, enfim. Tem a característica de diminuir o ácido araquidônico livre. Não sei se vocês se recordam que o ácido araquidônico ele é o precursor dos prostanoides. Uma das características que o diclofenaco faz é incorporar o ácido araquidônico ao triglicérides. Vale salientar que alguns dos AINES que a gente vai falar, eles têm uma característica diferente dos outros AINES. Todos os AINES, eles não têm seletividade para ciclooxigenase do tipo 1 e para ciclooxigenase do tipo 2. O diclofenaco, por exemplo, é um dos AINES que tem seletividade, maior seletividade para COX-2 do que para COX-1. Carminha, isso muda alguma coisa? Por exemplo, o efeito dele é melhor por causa disso? Não, mas isso chama atenção para a gente em relação aos efeitos adversos. Por exemplo, o efeito adverso gástrico dele é menor quando comparado a outros AINES.
Porém, os efeitos adversos cardíacos chamam atenção. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção na hora da prescrição. Diclofenaco apresenta alta potência. Alta potência em relação a quem, por exemplo, baixas doses de diclofenaco ele já é suficiente para levar a um efeito terapêutico favorável. Se você prestar atenção, 20 miligramas de diclofenaco já levam o efeito terapêutico favorável. A gente estava falando sim, diclofenaco é muito utilizado como anti-inflamatório. A gente estava falando até agora de paracetamol, de pirona, que são medicamentos que são utilizados mais como analgésico e antitérmico do que com propriedades anti-inflamatórias. E que a dose para ser utilizada são bem mais altas em relação ao diclofenaco, por exemplo. Então, paracetamol a partir de 500 miligramas, aqui no Brasil é muito utilizada a dose de 750 miligramas também. A dipirona, muito utilizada a dose de 500 miligramas, em situações de dores mais intensas, muito utilizada a dose de 1 grama no comprimido efervescente. Então, o diclofenaco ele é um medicamento de uma potência bem maior, quando comparado a esses dois falados anteriormente. Ibuprofeno, ele também tem uma característica de baixo risco em relação aos danos no trato gastrointestinal. São utilizados principalmente para dores leves a moderadas, ou seja, ibuprofeno ele também vai estar junto aí com a dipirona e o paracetamol. Efeitos adversos e aplicações clínicas semelhantes a dipirona e paracetamol. E hoje em dia está sendo utilizado muito na clínica pediátrica como analgésico e antitérmico. Piroxicam tem uma vantagem de ter o tempo de meia-vida, lembrando que esse símbolo aqui representa tempo de meia-vida, que é o tempo que o fármaco, que corresponde que metade do fármaco ele foi retirado do organismo. Então, o fato de ter um tempo de meia-vida longo faz com que o piroxicam ele possa ser administrado em uma dose única diária. Qual é a vantagem de ter uma administração em uma dose única diária? Isso faz com que, por exemplo, em situações na qual há uma situação de doença crônica, o medicamento ele seja administrado uma vez ao dia, ao invés de ser administrado várias vezes ao dia. Então, fica numa situação de conveniência muito maior para o paciente em relação ao medicamento que seja utilizado, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia. Então, não confundir o piroxicam com o meloxicam, que vamos falar em seguida, que se trata de um medicamento mais seletivo para COX-2. Então, o piroxicam não tem seletividade entre COX-1 e COX-2. Tem a característica de inibir migração também de leucócitos, então são características a mais. Diminui produção de radicais livres, de oxigênio, inibe funções de leucócitos, de linfócitos. Então, isso são outras características relacionadas ao seu efeito anti-inflamatório. Ácido mefenâmico, esse aqui eu vou chamar a atenção no nome e fantasia dele, que é o Constan. Ele é conhecido como medicamento, é utilizado na dismenorreia, que é a cólica menstrual, mas ele não tem vantagem evidente para ser utilizado nessa situação clínica. Então, a utilização clínica, a característica clínica dele é que é um medicamento com efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Ok? Então, é um AINE como outro qualquer. Não tem vantagens evidentes e pode causar diarreia como efeito adverso. E vale salientar que a própria característica clínica da dismenorreia, a paciente ela já pode ter a diarreia como efeito clínico. Então, aqui eu coloquei outros AINEs para a gente fixar e concluir.
esses principais AINES. Naproxeno é um medicamento de tempo de meia-vida, é longo, que faz com que seja utilizado numa frequência menor, ou seja, para situações clínicas no qual o paciente tenha doença crônica, pode ser indicado também. Meloxicam, seletividade para COX-2, é utilizado em torno de 2 vezes por dia, a posologia dele, então não deixa de ser uma vantagem. Etodolaco é indicado para doenças reumatológicas, enxaqueca, dismenorreia. Cetorolaco, tratamento de dor aguda, vale salientar que o cetorolaco ele deve ser utilizado até 5 dias, devido a potencial efeito hepático. E a principal utilização clínica do cetorolaco é o seu efeito analgésico. E esse medicamento, ele é um medicamento de utilização clínica sublingual. Isso faz com que o seu efeito sublingual, o seu efeito termina sendo super rápido. O início da sua ação é muito rápido. Então, é muito utilizado devido ao seu efeito analgésico muito rápido. Cetoprofeno, então, muito utilizado também para doenças reumatológicas e também utilizado até 5 dias. Então, um bom resumo para os principais anti-inflamatórios não esteroidais utilizados clinicamente.